pílula anticoncepcional é uma mácula do leito conjugal. Bom, parece absurdo falar que a pílula anticoncepcional é um pecado grave nessa sociedade moderna, ensinar que a pílula anticoncepcional dentro do matrimônio é um pecado grave nos dias de hoje, parece uma coisa absurda, parece uma coisa tão retrógrada. No entanto, o Papa Paulo VI escreveu na década de 60, mais precisamente em 1968, ele escreve uma carta encíclica para nos exortar a respeito da pílula anticoncepcional, dos métodos contraceptivos não naturais, certo? Então, ele escreve a carta encíclica Humanae Vitae, que é essa aqui. Essa carta encíclica que vem nos falar que é uma falta grave casais, né, que têm o sacramento do matrimônio, que usam esse método contraceptivo, né, eles estão em falta grave. E aí, bom, o Papa João Paulo II, né, já em uma outra encíclica, mas também no próprio Catecismo da Igreja Católica, ele vai reafirmar aquilo que o magistério ensina. Então, nós estamos vivendo, nesse tempo, existe um grupo dentro da Igreja Católica que está pressionando o Papa Francisco, né, para que ele possa rever essa questão do método contraceptivo dentro do matrimônio. Ou seja, eles querem que em algumas circunstâncias seja válido se valer dos métodos contraceptivos não naturais para evitar uma gestação. Bom, gente, o fato é que o magistério da igreja, ele é plenamente capaz e a ele compete interpretar não só as leis evangélicas, os mandamentos, mas como toda a lei moral. Então, ao magistério da Igreja Católica cabe interpretar as leis e a partir daí dizer o caminho que a igreja deve seguir, certo? Então, eu quero falar isso para vocês, porque nós estamos passando por um momento muito difícil dentro da Igreja Católica e é preciso ensinar a doutrina, catequizar mais uma vez as pessoas, né, e fazer conhecer, difundir a verdadeira doutrina da Igreja Católica, certo? O sacramento do matrimônio, ele é algo criado pelo próprio Deus. Deus, ele escreveu na natureza humana essa vocação ao matrimônio. Quando no livro do Gênesis ele diz que o homem não nasceu para estar sozinho, né? Ele quer dizer justamente isso, que o homem, quando se une a uma mulher, ele vai ser colaborador na obra da criação, a partir da transmissão da vida, ou seja, nesse papel de gerar uma vida. Então, Deus, em sua infinita sabedoria, a sua engenharia, como vai falar o próprio Paulo VI, na encíclica, né, nessa sabedoria de missão, para que sejamos uma só carne, né? E aí ele vai falar que o homem e a mulher serão uma só carne. E esse uma só carne é simbolizado também pela união de Cristo com a sua igreja. Bom, vale lembrar que quando Deus nos chama ao sacramento do matrimônio, ele nos dá essa missão de ser fecundos. E para ser fecundos, o homem e a mulher precisam estar abertos à vida. Então, o que nós precisamos, sobretudo nessa sociedade odiana, que está cobrando do Papa uma mudança na doutrina da igreja, nós não podemos mudar aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou como caminho, né? Isso é uma só carne. E Deus, na sua infinita sabedoria, vai fazer o seguinte. No Gênesis ele fala que criou Adão e da costela do Adão ele tira Eva. Então de um ele faz dois. E para fazer mais um, ele precisa que dois se unam para que sejam três. Entendeu? Essa é a sabedoria de Deus. E nós precisamos
começar a colocar isso em prática dentro do casamento. É Deus que nos ordena a essa vocação do matrimônio. É Deus quem nos chama a essa transmissão da vida. O Senhor deseja que nós sejamos colaboradores do seu plano de amor. E que graça é uma mulher poder gestar uma vida, certo, meus irmãos? Então, quando nós trazemos para dentro do nosso casamento, o casamento que é uma dádiva de Deus, está sendo insultado, maculado pelo sexo promíscuo, pelas pílulas anticoncepcionais. Sim, as pílulas anticoncepcionais. Por quê? Elas surgiram na década de 60 justamente porque as feministas estavam lutando pelos direitos femininos, pelos direitos reprodutivos, ou seja, elas queriam usar o sexo livremente. Então elas queriam praticar o sexo de forma desregrada, de forma promíscua, né? Dentro de todo aquele contexto das revoluções que aconteceram na década de 60, que pregava-se o amor livre. Então, foi nesse contexto que surgiu a pílula contraceptiva, certo? Então, Deus nos deseja, né, que sejamos nós também porta-voz da sua mensagem, da sua palavra. Por isso eu quero recordar você que é casado, que é jovem, que pensa em casar, que se sente chamado ao matrimônio, para que você redescubra o sacramento do matrimônio. Deus fez o sexo para a procriação. O corpo do parceiro não é um parque de diversões. Eu não posso sair praticando de forma desregrada o sexo. Deus criou o sexo com fins procriativos. E o próprio Paulo VI, na mesma encíclica que a gente está falando aqui, ele vai falar justamente o seguinte: ele vai dizer que o matrimônio e o amor conjugal estão ordenados à procriação e educação dos filhos. Quando ele fala isso, ele está dizendo que o matrimônio nos ordena a essa abertura à vida. Os casais precisam estar dispostos a serem fecundos e a criar esses filhos dentro da doutrina da igreja, certo? Então nós precisamos redescobrir essa comunhão, né? Esse amor conjugal, essa união de uma só carne, desculpe, que simboliza, que vai representar essa união de Cristo com a sua igreja. Então, por isso o leito conjugal não pode apresentar uma mácula. A igreja também compreende que é válido, é lícito o uso das pílulas contraceptivas do método não natural, né? Ou seja, aquele que não é um método natural. Depois eu falo um pouquinho do método bíblico. O uso de pílulas contraceptivas com fins terapêuticos, ou seja, se por algum motivo as mulheres precisarem tratar alguma enfermidade, porque existem algumas enfermidades femininas que precisam ser tratadas e podem ser tratadas pelo uso da pílula anticoncepcional, o mioma, a síndrome do ovário policístico, a endometriose, e também as menstruações, as cólicas muito fortes, né? Mas ela não será, mesmo que você esteja utilizando, se o teu médico te orientar a utilizar e você deseja utilizar aquele método contraceptivo, porque você não quer gerar uma vida, então dessa forma você estará em pecado grave, ou seja, não vai ser lícito. É lícito quando o médico pede para que você faça isso para um fim terapêutico, ou seja, para um tratamento de uma enfermidade séria e você não deseja, mas você precisa fazer aquilo porque a tua saúde está pedindo, o teu médico está passando, ou seja, quando não é um desejo teu, certo? Então, dessa forma, é lícito. Quando não há o desejo, a intenção de se evitar o filho por meio daquele método, mesmo que você vá fazer um tratamento de saúde, certo? Você vai entender? Ou seja, você vai ter que ouvir a sua consciência. Então, a igreja para que a tua consciência
possa te iluminar ali naquele momento, tá bom? E é o seguinte, pra gente finalizar aqui, eu quero falar um pouquinho do método Billings, né, o método contraceptivo natural. Eu não vou falar muito dele agora, porque eu quero gravar um vídeo só sobre o método Billings para os casais. No entanto, quero dizer para vocês que Deus, ele é tão infinito e tão perfeito na sua misericórdia, que ele tem no corpo humano, no corpo feminino, uma própria lei. Ou seja, a mulher, ela entra em períodos férteis e períodos que, né, que ela não está fértil. Então, o que vai acontecer ali? O casal é livre para usar o método natural para ele poder evitar filhos, né? Então, eles vão se unir, eles vão ter relações sexuais nos períodos que a mulher não está fértil, e eles podem usar o mesmo método para terem filhos, ou seja, eles vão começar a ter relação quando a mulher entrar no período fértil. Então, para isso, ela precisa conhecer bem o seu corpo, ela precisa estudar muito o método Billings, para que essa graça de Deus possa acontecer, para que a graça do matrimônio possa ser plena naquele casal, certo? Então, a família, acima de tudo, a gente precisa lembrar que o casamento, ele é uma missão. Lembra que Deus deu uma missão de ser fecundo? A família precisa crescer, então você precisa estar aberto à vida. Claro que você pode evitar, né, uma gestação. Claro que você pode dar intervalos de uma gestação a outra, certo? No entanto, você precisa ter em mente que Deus confiou a você a missão de ser fecundo, que a tua família precisa ser aberta à vida. Os filhos são bênção e não uma maldição. Que Deus abençoe você. Até a próxima, né? Faça sua inscrição se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe. Fica com Deus. Eu salve Maria Santíssima.